Hoje vamos contar a história de um dos homens mais fascinantes da Bíblia. Alguém cuja jornada foi marcada por fé, dúvidas, coragem e redenção. Seu nome era Simão, mas ficou conhecido como Pedro, o pescador impetuoso que se tornou um dos pilares do cristianismo. Sua vida foi uma montanha-russa de momentos gloriosos e quedas vergonhosas. Mas, acima de tudo, foi a história de um homem comum que se tornou extraordinário ao seguir Jesus. Para entender Pedro, precisamos voltar ao cenário em que ele vivia. Era um tempo turbulento na Judéia, onde o povo judeu estava sob o domínio do vasto e poderoso Império Romano. A vida era difícil, a opressão era constante, e muitos esperavam a chegada de um Messias, um libertador que restauraria Israel e livraria os judeus do jugo romano. Enquanto isso, a vida seguia para os trabalhadores comuns, como Pedro, que ganhava seu sustento no mar da Galileia, lançando redes ao amanhecer e enfrentando a incerteza de cada dia. Pedro não era um homem letrado. Ele não vinha de uma família rica ou influente. Era apenas um pescador, alguém acostumado com o trabalho duro, com as mãos calejadas e o cheiro de peixe impregnado na pele. No entanto, ele não fazia ideia de que seu destino estava prestes a mudar para sempre quando encontrou um homem chamado Jesus de Nazaré. A primeira vez que Pedro viu Jesus foi através de seu irmão André, que já havia ouvido João Batista anunciar que Jesus era o Cordeiro de Deus. Quando André o levou até Jesus, as palavras do Mestre foram misteriosas, mas cheias de poder. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que significa pedra. Aquele encontro foi apenas o começo de uma jornada que transformaria completamente sua vida. A grande virada aconteceu à beira do mar, em um dia aparentemente comum. Pedro e seus companheiros haviam passado a noite inteira pescando sem sucesso. Ao amanhecer, um grande número de pessoas se reuniu para ouvir Jesus falar. Ele entrou no barco de Pedro e pediu que este remasse um pouco para longe da margem. Depois de ensinar a multidão, Jesus disse a Pedro: "Lança a rede para pescar." Cansado e incrédulo, Pedro respondeu: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede." O que aconteceu em seguida foi um milagre. A rede se encheu de tantos peixes que começou a rasgar. Pedro ficou tão impressionado que caiu de joelhos diante de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Mas Jesus olhou para ele e disse algo que mudaria sua vida para sempre. "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Pedro deixou tudo para trás: redes, barco, sua vida como conhecia, e seguiu Jesus. Durante os anos que se seguiram, ele testemunhou milagres que desafiavam toda a lógica. Viu cegos recuperarem a visão, leprosos serem purificados, mortos voltarem à vida. Viu Jesus andar sobre as águas, acalmar tempestades com uma simples palavra e multiplicar pães e peixes para alimentar multidões. Um dos momentos mais marcantes de sua caminhada com Jesus aconteceu em meio a uma tempestade no mar. Os discípulos estavam no barco, lutando contra os ventos fortes, quando avistaram alguém caminhando sobre as águas. Assustados, pensaram que era um fantasma. Mas então, ouviram uma voz conhecida: "Sou eu, não temais." Pedro, sempre ousado, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Jesus disse apenas uma palavra: "Vem." E Pedro foi. Por um breve instante, ele fez o impossível. Caminhou sobre as águas, desafiando as leis da natureza. Mas então, sentiu o vento forte. Olhou para as ondas e, tomado pelo medo, começou a afundar. "Senhor, salva-me!" gritou. Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: "Homem de pouca fé,
Por que duvidaste? Esse episódio foi um reflexo da personalidade de Pedro. Impulsivo, corajoso, mas também sujeito ao medo e à dúvida. Ele era o primeiro a falar, o primeiro a agir e, muitas vezes, o primeiro a errar. Foi ele quem, em um momento de revelação divina, declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi a ele que Jesus respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Pedro também foi aquele que, na noite mais sombria da história, falhou de forma vergonhosa. Durante a última ceia, Jesus alertou que todos os discípulos o abandonariam. Mas Pedro, confiante, declarou: Ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Jesus então olhou para ele e disse: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. Enquanto Jesus era preso e levado para julgamento, Pedro o seguiu de longe. Ao ser reconhecido por algumas pessoas como um dos discípulos, negou veementemente: Não conheço esse homem. 3 vezes ele negou, e então o galo cantou. Naquele momento, os olhos de Pedro encontraram os de Jesus, e ele se lembrou das palavras do Mestre. Consumido pela culpa e pela vergonha, ele saiu e chorou amargamente. Mas a história de Pedro não terminou na negação. Após a ressurreição, Jesus lhe deu uma nova chance. Em uma manhã, à beira do mar, Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E a cada resposta afirmativa, Jesus lhe deu uma missão: Apacenta as minhas ovelhas. Aquele pescador impulsivo e falho se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Pregou com ousadia, realizou milagres, enfrentou perseguições, foi preso, açoitado e ameaçado, mas nunca mais negou seu Senhor. Pedro viveu seus últimos anos em Roma, onde enfrentou um dos períodos mais cruéis de perseguição aos cristãos, sob o governo do imperador Nero. Segundo a tradição, ele foi condenado à crucificação, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. E assim, terminou a vida de Pedro, o homem que começou como um simples pescador e se tornou uma das colunas do cristianismo. Sua história não é apenas sobre fé inabalável, mas também sobre fraqueza, medo e redenção. É a prova de que Deus não escolhe os perfeitos, mas transforma aqueles que estão dispostos a segui-lo.